Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje no Aqui Entre Nós é dia de Augusto Nunes e as repercussões das declarações da presidente candidata Dilma Rousseff em Nova York em discurso na ONU envolvendo os ataques dos Estados Unidos, o bombardeio aos terroristas da Síria. Estão dando o que falar as tais declarações. Aécio Neves, do PSDB, candidato tucano, enfim se posicionou em relação ao assunto. A gente vai começar por partes, Augusto, mais ou menos como Jack. Primeiro, esta canelada que Dilma deu nos Estados Unidos, que ganhou uma repercussão internacional gigantesca. E depois a Aécio Neves, que fez uma proposta interessante, né? A Dilma Rousseff não perde chance de envergonhar o Brasil, né? Quer dizer, a política externa, é o que eu chamo de política externa da canalice. Como é possível você, simplesmente porque esses malucos do Estado Islâmico, que são os terroristas mais selvagens da história, são degoladores, entre outras coisas, só porque eles são contra os Estados Unidos, a Dilma me vem com a proposta de dialogar com quem não dialoga, com ninguém, com quem mata turistas, porque nasceram na França, né? O sujeito paga pelo crime de ter nascido no país errado. E ela vem com essa história de diálogo. E a oposição brasileira demora 2 dias para comentar esse assunto. Que o Aécio finalmente... Tem um delay gigantesco, né? Meu Deus do céu, tem um delay enorme. Então, imediatamente você tem de fazer... Eu, por exemplo, faria essa proposta. Tudo bem, já que o Lula se dispôs a pacificar o Oriente Médio e a acalmar os ayatolás atômicos do Irã, quando eles estavam lá com aquele projeto nuclear enlouquecido, ainda estão, o Lula é um bom nome para negociar com o Estado Islâmico. O que você acha? Ele aparecer lá sem segurança, olha, vem aqui bater um papo. Que o nosso internauta e nosso telespectador desse uma olhadinha, né, de que tipo de gente nós estamos falando. Exato. O que a presidente candidata Dilma Rousseff, que é do PT, discursou falando como presidente, mas com o discurso de candidata fora do Brasil, é para que os Estados Unidos tentem negociar com esse tipo de gente que corta a cabeça de jornalistas, de crianças, de mulheres. Dá uma olhadinha nas imagens. Tá aí, Augusto Nunes, eu acho que com essas imagens, gente finíssima, né? E é o seguinte, né, Joyce? Os candidatos tratam a política externa, a questão da política externa, como se fosse uma coisa que não tivesse nada a ver com a eleição ou com o povo brasileiro. É um engano. O que a Dilma está levando ao limite, ao alinhamento automático contra os Estados Unidos. Isso tem consequências econômicas gravíssimas, porque faz com que o Brasil consuma todas as alianças equivocadamente. O Brasil está no Mercosul, enquanto é a Aliança do Pacífico que prospera. O Brasil fica, por causa da Argentina, não faz acordos com a União Europeia. E isso aí tem consequência. Isso tem consequência. E os candidatos da oposição não sabem fazer essa associação que é primária. E até qualquer eleitor entende, até o pessoal do Bolsa Família, no nível mais baixo, entende direitinho que é um pouco complicado negociar com degoladores, com assassinos, né? Eles não querem conversa. E sugerir aos Estados Unidos que cheguem lá e batam papo, né? Com os decapitadores, com homens-bomba. Você já imaginou, né? Ainda que chegue lá o exército armado americano, Augusto, pensa comigo aqui, com uma metralhadora na mão para um homem-bomba, e vai chegar assim e vai dizer assim, se você não negociar, eu te dou um tiro. Gente, é uma loucura. É um homem-bomba, ele está disposto a absolutamente tudo. Ou a gente conversa, ou então eu dou um tiro em você. É o xerife, num faroeste americano, você transforma num faroeste de chanchada, né? Qualquer xerife fica assim, não. Primeiro você vê o bandido assim, matando todo mundo, matando inocente, criança, etc. Aí chega o xerife e fala, não, antes de mais nada eu quero conversar. É mais ou menos assim. A Dilma é esse xerife de chanchada? Está comparando, xerife de chanchada. Agora, o faroeste, vai comparar o mundo com o faroeste? Não. Quem trata o mundo como um faroeste e acha que o vilão é o mocinho, é o Estado Islâmico. Esse que é o problema. Eles criaram um problema, mas gravíssimo. Imagina, eles estão se disseminando, eles estão chegando a outros países. Então estão brincando com isso, que é um negócio semelhante, não pelo poder de fogo, mas pelo que pensa, né? Pela maldade intrínseca. É uma versão da Alemanha nazista, não tem dúvida. Não tem dúvida, você tem de
acabar, você tem de exterminar o ovo da serpente. Agora, Isso só se faz com armas. agora Dilma simplesmente errou ou tentou provocar aí uma reação do tipo, olha, quão bondosa eu sou, né? O quão caridosa eu sou. A gente não pode, né, sair por aí jogando bomba em quem mata criancinha. Peraí. Olha, Joyce, Ou é simplesmente mais um resbalão histórico e de discurso? Porque, gente, não é um discurso no comício da esquina. É um discurso da presidente do Brasil em Nova York, na ONU. Ela disse que repetiria essa história e não repetiu, essa fórmula, proporia essa fórmula no discurso, não fez isso. E não fez isso, entre outros motivos, porque o secretário-geral da ONU, enquanto ela concedia essa entrevista desastrada, o secretário-geral da ONU apoiou a ação militar dos Estados Unidos e da França, recomendou que mais países façam isso e condenou sem ressalvas o comportamento do Estado Islâmico. A ONU quer isso, a Dilma não quer. Aí depois ela também não assina o tratado, o acordo para acabar com o desmatamento até 2030, etc. Quer dizer, todo ano a passagem da presidente brasileira, dos presidentes brasileiros, tem sido assim nos últimos anos, pela ONU, deixa os brasileiros que têm mais de 5 neurônios tensos, na melhor das hipóteses. Eu fico envergonhado. E como você disse, a oposição demorou um pouquinho, né, para fazer o discurso. A Aécio Neves falou hoje sobre isso, gente. Há 2 dias a gente está falando, quer dizer, esperou para olhar o site de Veja, ver os jornais, dar uma olhadinha na TV, para daí conseguir esboçar alguma reação. Sempre, né, Joyce? A Dilma se precipita e a oposição se atrasa. É genial, né? Sempre. É o modelo ideal nesse país. Deveria ser o contrário, né? Pela situação eleitoral, deveria ser o contrário. Agora, no meio disso, enquanto a oposição se atrasa demais, se arrasta, e a presidente candidata se precipita e tropeça nas próprias palavras, nos discursos, uma atrás da outra, até você fez essa semana aqui no seu Minuto, com Augusto Nunes, um comentário envolvendo a frase da presidente Dilma, dizendo no comício que nós temos que ter um compromisso com aqueles que desviam dinheiro público nesse país. Quer dizer, mais um resbalão. Enquanto isso, gente, Marina Silva... Não, você tá rindo, né? Gente, o vídeo é esse. Ontem comentamos aqui com José Roberto Guzzo, quer dizer, claro que é um resbalão, mas é mais um deles. Enquanto isso, Marina Silva nada de braçada. Hoje mais cedo, no Bom Dia Brasil, ela fez dos 30 minutos do Bom Dia Brasil um palanque. E teve aplauso no final, Augusto. Quer dizer, quem está jogando o jogo mais bem jogado é a Marina? É o que nós já tratamos disso aqui, vale a pena repetir. Ela é a política mais habilidosa, né? É a mais hábil politicamente dos 3 candidatos. Sem dúvida, é a que está sabendo agir aí diante das adversidades. O tom, né, na própria entrevista com a Globo, foi um tom assim menos agressivo, mais gentil, né? Mais gentil. Marina não foi interrompida tantas vezes. Claro, a presidente da República, por estar no cargo e buscar a reeleição, geralmente sofre uma saraivada de pressão e críticas muito maior porque é do jogo. Tá ali. E a gente tem subsídios nas mãos para dizer, olha, prometeu e não fez. Disse que ia fazer e não fez nada. Acabou com a política brasileira, a política econômica brasileira. Aliás, ela própria diz, né? Eu não preciso de programa, porque é só olhar o que eu fiz e ouvir o que eu farei. Mas há uma doçura maior em Marina, ou como se comenta nos bastidores, é difícil bater em Gandhi? Eu acho que a segunda hipótese é a melhor. É meio santo, né? Você está lidando com a versão da Madre Teresa de Calcutá, então você tem de ser mais respeitoso. Isso para ser gentil com a Globo também. Quando a gente brinca, gente, com essa coisa de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, é da forma com que a imprensa internacional tem tratado Marina Silva. Isso aqui não é só uma conversa de corredor, né? A imprensa internacional chegou a chamar a Marina Silva assim de Gandhi, o novo Gandhi da política. E ela investe na imagem. Eu acho que ela vai fazer isso cada vez mais. Né? Marina Silva está colocando Dilma e Aécio no bolso? Eu acho que isso está acontecendo. Muito bem, Augusto Nunes, Aqui Entre Nós, falando aí de mais um vexame envolvendo um discurso da presidente candidata Dilma Rousseff, desta vez, gente, fora do Brasil, para o mundo inteiro ver
ouvir e poder criticar, como Augusto definiu, xerife de chanchada, né? Ao dizer que os Estados Unidos não deveriam bombardear os terroristas da Síria que estão cortando cabeças de jornalistas, de crianças, de homens e de mulheres, quer dizer, promovendo mais uma vez o verdadeiro terror. Fica mais uma para a história política deste Brasil, no que é um grande equívoco, né? Segundo o coordenador da campanha de Marina, Dilma Rousseff, é um equívoco na história brasileira. Os fatos nos levam a crer que ele está correto. Concordo. Obrigada, Augusto. Até a próxima. Obrigado a você, Joyce. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã cedinho. Não se esqueça, hein? Às 9 da manhã, encontro marcado no Giro Verde, eleições 2014. Tchau.